Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Castle in the Air. Castle in the Air, ou em português O Castelo no Ar, é o segundo livro da trilogia do Howl's Moving Castle. Estou a falar então da trilogia do Castelo Andante, que ficou extremamente conhecida quando o primeiro livro foi adaptado para filme da Ghibli. Portanto, é um filme de animação que eu adoro ver e se não viram eu recomendo imenso. Eu tenho opinião aqui no canal do primeiro volume, portanto eu vou deixar por aí nos cards para vocês irem espreitar se não tiverem visto. Este é o segundo volume desta trilogia. Estes são livros que teoricamente se acompanham, mesmo aqui na capa eles dizem que são companions do primeiro, mas eu fiquei agradavelmente surpreendida porque aqui é revelado muito do que acontece depois do primeiro volume. Então, mais do que se acompanharem, eles continuam um bocadinho a história do outro. Mas nós aqui começamos com uma história completamente diferente, num local completamente diferente e com um protagonista completamente novo. Para quem não conhece, esta trilogia é uma trilogia de fantasia, mas é uma fantasia muito leve, muito focada se calhar num público um bocadinho mais jovem, portanto com uma linguagem muito fácil e muito acessível. Então, este livro conta a história de Abdallah, e Abdallah é nada mais, nada menos do que um vendedor de tapetes. Ele compra tapetes e vende tapetes. Isto passa-se tudo assim num ambiente meio oriental, assim no deserto, e tem aqui montes de reminiscências do Aladino. Aliás, nós podemos ver pela capa que ele está aqui com um tapete voador e com uma taça, um recipiente com alguma coisa na mão, e temos aqui então o castelo no ar, e esta história tem mesmo muitas reminiscências do Aladino. E então ele compra muitos tapetes e o primeiro capítulo é precisamente quando um vendedor lhe aparece com um tapete para ele comprar, que é nada mais nada menos do que um tapete mágico que o permite voar. Portanto, nós temos ali logo aquela reminiscência típica do Aladino. Acontece que o Abdallah é um sonhador e toda a vida ele sonhou com outras coisas. E sempre sonhou porque sempre sentiu que a sua vida não era o que deveria ser. Ele não gosta nada dos seus familiares, não se dava bem com o pai, então ele gosta de sonhar que ele é, na realidade, um príncipe que foi raptado por um mauzão e que foi deixado no deserto e que ele sobreviveu e que depois foi adotado então pelo seu pai na atualidade, e gosta de sempre de imaginar que há de ter um dia um jardim enorme num palácio e que há, obviamente, de encontrar uma princesa lindíssima que será então a sua noiva prometida de infância, já que ele era supostamente um príncipe. Ele passa os dias a sonhar acordado e isto é muito aquilo que ele sonha. Então, no primeiro dia em que ele tem o tapete, qual não é o seu espanto quando ele acorda à meia da noite e está precisamente num jardim belíssimo e lá se encontra uma princesa ainda mais linda do que dos sonhos dele. Ele fica, obviamente, completamente apaixonado, a princesa fica, obviamente, encantada com ele e eles começam a conhecer-se um bocadinho melhor e planeiam fugir para se casarem. E quando o Abdallah se prepara e chega lá de tapete para a levar com ele, nesse momento ela é raptada por uma criatura horrível. Então, a partir daí, ele é procurado porque o sultão acha que foi ele que raptou a princesa e ele parte numa grande aventura à procura da princesa, a tentar encontrá-la e a tentar perceber porque é que ela foi raptada, e depois acaba por se aperceber que não foi só ela que foi raptada, mas todas as princesas dos reinos todos da terra estão a ser raptadas pelo mesmo monstro. Então ele parte numa grande aventura com um tapete mágico, com um gênio não da lâmpada, mas da garrafa, com um soldado que não parece ser de todo 100% honesto e com um gato com opiniões muito fortes. E no meio disto tudo nós temos montes de confusões, montes de situações muito engraçadas e muita aventura na busca dele conseguir encontrar então a sua princesa perdida. Eu não vou dizer um bocadinho mais, mas eu queria salientar que este livro de facto continua um bocadinho a história do Howl e da Sophie, e eu posso vos dizer que o Howl aparece, a Sophie aparece a Letty, portanto aquelas personagens que nós gostamos tanto do primeiro volume estão aqui e aparecem anos mais tarde, ou talvez nem tanto anos, mas alguns meses mais tarde, ou poucos anos mais tarde, e conseguimos ver um bocadinho o que é que lhes aconteceu e como é que eles estão agora e tudo que lhes está a passar na vida deles. É muito giro, porque é mesmo dado-nos assim aqueles pormenorzinhos que nós adoramos sempre saber do depois, o que é que aconteceu depois.
depois. As personagens continuam as mesmas, a sua maneira de ser, e a forma como a autora conseguiu introduzir-nos numa história que aparentemente não tem nada a ver, excepto que nós sabemos que haverá aqui alguma relação, portanto sabemos que estamos no mesmo mundo, no mesmo universo, e que a terra aqui do Abdullah provavelmente será uma terra vizinha àquelas que nós conhecemos no primeiro volume. Mas esta história acaba por depois se ligar tão firmemente com a anterior, é muito bom. Isso acontece mesmo mais na parte final do livro e depois nós começamos a perceber-nos que já tínhamos as pistas todas há muito tempo, mas a autora construiu isto tão bem que no final é-nos dada ali uma grande surpresa. Está muito bem construído. Eu não posso dizer que tinha gostado tanto desta história como a primeira, talvez porque a primeira já tinha aquela ligação emocional ao filme e já conhecia aquelas personagens e eu gosto muito da relação da Sophie e do Hal, estarem sempre a picar-se e tudo mais. Aqui eu gostei muito do Abdullah, ele é muito querido, é mesmo uma personagem muito querida, muito simpática, muito bondosa e gostei muito do sentido do humor que a autora foi pondo por aqui, gostei muito da escrita, como já tinha gostado no anterior, mas quando ele parte à aventura, aquilo anda e encontra esta personagem, encontra aquela, etc. E parece que nunca vai chegar à princesa. E essa parte eu achei que, para mim, que estava curiosa para saber se ele ia conseguir resgatar a princesa ou não. Achei que foi ali um bocadinho lento, mas eu percebi que também era esse o foco que a autora queria dar. Ela queria mesmo focar-se nessa parte e nesse sentido conseguiu, sem dúvida. A parte mais final, a parte de resolução da história, a parte em que tudo se une, está incrível, está muito bem feito, está muito bem conseguido. No final, eu dei este livro 4 estrelas, gostaria que houvesse uma adaptação dele também, acho que está muito bem apanhado e estou extremamente curiosa para ler o terceiro e último volume desta trilogia e saber se vão revelar um bocadinho mais sobre o Hal e a Sophie ou se eventualmente vão revelar sobre estas personagens, sobre aqui o Abdullah e os amigos, porque são personagens muito boas e que eu adorei conhecer. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre Castle in the Air, da Diana Wynne Jones. Digam aí em baixo se já leram esta trilogia, se gostaram deste segundo volume, se concordam comigo que deveria haver também uma adaptação deste, digam-me tudo aí em baixo porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que são fãs do Castelo Andante e não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de se subscrever porque é muito importante para fazer crescer este projeto cada vez mais. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!